Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Mediunidade na Prática e hoje então vamos iniciar nosso segundo programa nessa sequência, né, de estudando aqui a mediunidade de Kardec e Chico Xavier, né, essa mediunidade que o Espiritismo traz para que possamos compreender melhor como exercer, como estudar, como funcionam os mecanismos da mediunidade. Então, hoje nós vamos aplicar aqui a parte mais científica, porém, não se preocupe, a gente não vai deixar o estudo técnico, não vamos estudar a parte mais complexa, não. Isso aqui é só para vocês saberem, entenderem que a ciência dos homens é muito importante a gente entender, muito importante a gente compreender ela, tá bom? Nós vamos só dar algumas definições, alguns conceitos muito básicos sobre algumas questões científicas nesse programa de hoje, porém, se você quiser algo mais aprofundado, algo mais técnico, né, e queira saber, entender melhor algumas questões que a gente não vai abordar aqui, a gente vai abordar aqui só o básico do básico do básico, né? A parte mais intermediária, mais avançada, se você quiser aprender, eu acho interessante você aprender. Nós vamos deixar aqui embaixo, aqui na descrição, um link do nosso canal do YouTube, onde eu faço vários estudos referente à ciência, né? As questões científicas, né? Aí no ponto de ciência, né? Não é um canal espírita, é um canal de ciência, onde explico, então, cada um desses mecanismos, esses conceitos, dessa matéria, né, que é muito importante. Nosso corpo é feito de matéria, então nós precisamos entender como funciona ela. E para o Espiritismo é muito importante que a gente entenda, a gente compreenda como funciona o nosso corpo, como funcionam as questões da matéria, as leis que regem a matéria. Então é muito importante a gente saber, entender como funciona. Então, se quiser um estudo completo, mais detalhado, mais simplificado, um estudo digamos assim, é simples também, né? Não vai ter questões muito complexas, né? Mas é uma leitura mais fácil, mais simples para você entender. Deixarei aqui na descrição um link do meu outro canal, onde eu falo sobre ciência, perfeito? Então, combinado nesse sentido, vamos começar nosso estudo de hoje. Vou adicionar aqui, então, o meu slide. Adicionei aqui o slide, vai só botar aqui no conversa aqui, né? Conversa, adicionando, meu layout. Aí, perfeito. Deve aparecer para vocês aí. Certo. Introdução à ciência espírita. Começamos hoje, então, o nosso segundo programa referente à ciência espírita. É muito importante, né, que a gente compreenda que o espiritismo, ele nos traz o conhecimento, né, científico pela visão dos meus amigos, né. Então, novamente, eu estou olhando para baixo, para o meu tablet, né, para poder, então, fazer a leitura, tá? Então, não se preocupe aí. É importante, a gente já falou no programa passado, esse trechinho do Livro dos Médiuns, né, capítulo 3º, item 19, falando sobre a importância de estudarmos a matéria. Então, todo ensino metódico deve participar do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e tratar de lhe demonstrar, antes de tudo, que há nele, ou seja, na própria matéria, né, coisa alguma que escapa às leis materiais. Ou seja, o Kardec quer falar aqui o seguinte, que é importante que a gente abordar a matéria já buscando entender que há algo além da matéria. Existe um espírito, existe algo que os materialistas, os cientistas, né, eles não conseguem compreender ainda. Então, ainda focado nessa parte da espiritualidade, né? E temos, então, no Consolador, questão 2, o Emmanuel fala o seguinte: a química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e as suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e dos problemas sociais. Representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas estas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o espírito, o verbo divino. Por isso que eu escolhi estudar, me formar, né, fazer faculdade de ciência, de biologia e biomedicina. Até agora,
A biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas. E é verdade. Eu vejo muito isso nos meus estudos. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus, ou seja, retornará para Deus, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, os seus enigmas profundos são os mais nobres apegos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Então, aqui o Emmanuel fala da importância da ciência para podermos conhecer o lado espiritual. Fala que a ciência está mais focada na matéria, porém, um dia ela retornará a Deus, né? Reconhecerá a Deus. Aqui no lado direito, então, eu botei uma imagem que eu fiz no Inteligência Artificial da evolução. A gente parte então, das partículas subatômicas, depois vai para o átomo, depois vai para moléculas aqui. A gente vai explicar esses três passos, as três fases da matéria nesse estudo de hoje. Espiritismo e ciência. A ciência no mundo é o conjunto de afirmações provisórias do cérebro a caminho de sabedoria. A religião na Terra é um acervo de revelações parciais do céu para o coração a caminho do amor. A ciência e a religião representam os meios. O bem geral é o fim. Olha que interessante que o Emmanuel traz no livro Trilha de Luz, capítulo 14, intitulado Ciência e Religião. O mundo, ele precisa sim da ciência, ele precisa sim entender a ciência, entender as leis materiais, como funciona o mundo. A religião vai nos trazer revelações parciais, porque realmente, se você for perceber, for estudar o Espiritismo, por exemplo, em sua mais profunda expressão, você vai ver que falta ainda muita coisa para a gente entender, a gente saber explicar, né, algumas coisas sobre o universo, sobre as coisas da matéria, sobre as coisas do espírito. Então, ainda estamos gradualmente recebendo do plano espiritual as lições, os ensinamentos e conhecimento, a sabedoria espiritual sobre as coisas do mundo, do universo, né? E Kardec fala o seguinte, desce um comentário que eu acho muito importante, na questão 785. Há duas espécies de progresso, que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntas. O progresso intelectual e o progresso moral. O que Kardec quer falar aqui? Eu acho muito interessante que quando Kardec fala sobre progresso moral, está falando sobre a nossa intimidade, nosso conhecimento, nossa sabedoria como espírito. Quando ele fala do intelectual, do progresso intelectual, está falando do nosso conhecimento intelectual, da ciência, da matéria. Então, ambas, a gente não consegue evoluir juntamente a moral e a intelectual. Normalmente, na maioria das vezes, a gente acaba evoluindo a parte intelectual e depois a gente acaba evoluindo, né, o progresso moral. Então, são duas asas que nos dão a angelitude. Né? Então, a gente vai perceber, no decorrer do nosso estudo, que a ciência das homens e a ciência espírita estão interligadas e interrelacionando-se uma com a outra. Não há como fugir disso. Qual o conhecimento dos espíritos sobre o átomo? O átomo é assim que tudo se serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Aqui o livro dos Espíritos, questão 540. Ou seja, todo espírito, ele passa do átomo e vai até o arcanjo. Óbvio que, chegando no arcanjo, tem outras definições. Outras que Kardec, ele realmente fala, né, que é o espírito que não pode, né, falar mais sobre isso, porque ainda não é chegado o tempo da gente poder entender essas questões, né, acima do arcanjo. Então, nós passamos, nós vivenciamos, experimentamos desde o átomo. Nossas experiências aqui na Terra, no universo, então a gente tem essa experiência começando pelo átomo, né? E o Humberto Campos, no seu item 8 do livro Palavras do Infinito, fala o seguinte: todo átomo de matéria tem a sua gênese do átomo invisível, de matéria psíquica. Olha só que revelação do Humberto Campos. Dizendo que antes do átomo matéria, antes da nossa matéria atômica ser visível para nós, ele é invisível. A gente vai entender mais para frente por quê. Né? Então, o átomo, ele é invisível.
e depois que ele começa a se materializar. Então, ele começa no plano espiritual e depois se materializa no plano material. E aqui, a matéria invisível, ela é de natureza psíquica, né? Então, é uma coisa muito importante que a gente não vai abordar frente a isso agora, mas mais para frente a gente vai entender por que o átomo ele natureza psíquica. Só recordando que o espírito ele é co-criador da natureza, tá? E o livro Ação, Vida e Luz, capítulo 19, Emmanuel fala o seguinte: em todos os planos de existência existe a matéria, como expressão para a vida espiritual. A sua vibração fluídica é que determina o seu estado de ralefação ou de condensação compatível com as finalidades do meio. Emmanuel, sendo bem conciso, bem objetivo, bem direto na sua colocação. Fala que a matéria ela está em todos os planos da existência divina, ou seja, tudo que Deus criou tem matéria. A matéria em si não é só o material, essa que a gente pode pegar, essa que a gente pode palpar. A matéria, em outras expressões, é mais maleável, mais sutil, tem uma densidade diferente. Então, a gente vai ver, estudando a astronomia, que cada mundo possui uma densidade, possui uma gravidade. Então, os elementos elas são mais pesados ou mais leves. Então, todos os planetas têm a sua densidade, sua gravidade e assim por diante. E o mundo espiritual, ele tem várias expressões, né? Então, ele não é só umbral, não é só um umbral leve, um umbral grosso, um umbral intermediário, o plano espiritual dos espíritos mais elevados, não. Tem muitos planos vibratórios, né? Eu acredito, aqui é uma opinião minha, não é o espírito que fala, mas eu acredito que há inúmeras expressões de vibração e frequência no mundo espiritual que nós nem imaginamos. Inclusive a física quântica está chegando lá, né? Átomo, agora a visão da ciência. O que é o átomo na visão da ciência? É praticamente a mesma coisa que os espíritos falam. O átomo na expressão da ciência é o seguinte: o átomo é a unidade básica da matéria composta por 3 partículas subatômicas principais: os prótons, os nêutrons e os elétrons. O átomo mantém suas propriedades e pode se combinar com outros átomos. Esses átomos, em conjunto com os agregados, eles formam as moléculas. Isso está no livro Universo para Leigos, capítulo 5, né? Estrutura atômica é um livro de minha autoria. O núcleo dos átomos ele é uma parte central e que contém o núcleo do átomo? Um próton, os prótons que têm a carga positiva e os nêutrons que têm a carga neutra, ou seja, não tem carga elétrica nenhuma. A interação entre os prótons e nêutrons ele é que forma a estabilidade, né, do núcleo. Ele que dá, então, a estabilidade do núcleo através da energia, da interação chamada de força nuclear forte, que é uma força que une ali os prótons e os nêutrons para poder fazer com que eles se tornem estáveis, né? Então, ele mantém o núcleo coeso. Já os elétrons são partículas com cargas negativas que orbitam ao redor do núcleo, né? Então, essas regiões, e o elétron ele vai circundar, vai gravitar, né, em redor do núcleo, são chamadas de regiões orbitais ou uma nuvem de elétrons, né? Também no meu livro Universo para Leigos. E qual que é a opinião, então, dos espíritos referente às moléculas? As moléculas, segundo o Clarencio, capítulo 20 do livro Entre a Terra e o Céu, fala o seguinte: as moléculas do perispírito giram em mais alto padrão vibratório, com movimentos mais intensos que as moléculas do corpo renal. O que o Clarence está falando aqui? Olha que interessante. É o que eu falei há pouco. Na matéria, nós temos, então, os átomos, temos as partículas, temos as moléculas. Se a gente pegar uma molécula e fazer com que ela atuar sobre ela, excitando ela, fazendo com que ela gire, né, tenha um giro mais intensivo, mais forte, mais rápido, ela vai criar, então, vai vibrar uma outra frequência. E ela pode vibrar a frequência até sumir dos nossos olhos físicos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que quanto mais sutil, quanto mais
intensa for o giro da molécula, mais a gente vai, então, permear, vai estar mais próximo da matéria espiritual. Clarence fala aqui, é muito objetivo, que as moléculas, que a matéria em si, no plano vibratório, no mundo espiritual, gira mais rápido do que do plano material, que é um plano mais grosseiro, que é óbvio que temos aqui as leis, né, que, da matéria que interfere nas propriedades, nas características de cada átomo, de cada matéria, né, no partícula que aqui se faz. Agora vamos entrar então na parte de ciência. O que é molécula para as comunidades científicas? No livro do Raymond Chang e de Jameson Overby, fala o seguinte: livro Química Geral, Conceitos Essenciais. Uma molécula é um agregado de pelo menos 2 átomos ou de um arranjo definido deles, mantido unidos por forças químicas, também chamadas ligações químicas. Uma molécula pode conter átomos do mesmo elemento, ou átomos de 2 ou mais elementos, sempre em uma propagação fixa, né? Ou seja, então, os átomos, eles se interagem entre si, né, através de uma força química, uma ligação química. Quais são as ligações químicas? A ligação metálica, a ligação covalente, né? Tem vários tipos de ligações químicas, tem vários tipos de interação intermolecular. Então, ou seja, as moléculas se formam através de união de átomos, através das ligações químicas, né? Então, essas ligações químicas formam as moléculas elas podem se interagir entre si, formando, então, moléculas maiores ainda. Essas uniões de moléculas, elas são chamadas de ligações intermoleculares. Segue, então, o Bruce Alberts, que é um cara assim, que domina a biologia, né, no mundo, é um autor best-seller, né? Fala o seguinte: os átomos ligam-se uns aos outros para formar moléculas. Nas células vivas, a maioria das moléculas é composta por apenas alguns tipos de átomos, principalmente carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Essas moléculas formam os blocos de construção das células. Aqui, então, o Bruce Albert fala o seguinte, que as moléculas, como eu falei agora há pouco, elas se unem para formar uma molécula maior ainda. Nos seres humanos, na vida orgânica, ele vai se unir formando macromoléculas. Essas macromoléculas vão definir, então, todo as necessidades do corpo material, corpo vivo material, né, como as proteínas, os ácidos nucleicos, né, os glicídios, o carboidrato e tal, e todas as macromoléculas da vida são essenciais para a gente poder viver, né? Então, ali é muito interessante a gente estudar, aprender um pouquinho mais sobre como funciona o corpo humano, o corpo físico, o corpo vivo, né? Então é muito importante você entender. Por isso que eu falo, se vocês quiserem entender mais, né, sobre as questões aqui abordadas, eu vou deixar aqui na descrição um link para você poder entender melhor e saber pormenores, mais detalhadamente, mais aprofundadamente, cada tema. Eu acho interessante vocês estudarem também a questão da bioquímica, da química, da biologia, né, da física, astronomia, é muito importante vocês estudarem também. Chegamos agora no meu ramo, né, nos meus estudos, que é células. O que o André Luiz fala dessas células? Na Evolução dos Mundos, capítulo 2, André Luiz fala o seguinte: essas células que obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições por ele criadas, procedem de elemento primitivo, do elemento primitivo, comum, de que todos nós somos provimos, em laboriosa marcha no decurso dos milênios. Olha só que interessante que o André Luiz fala aqui, que nós, essas células, elas obedecem ao nosso comando. Nossas células são seres domesticados por nós. Nós damos uma ordem mental e as células cumprem. Por isso que nós podemos fazer cura ou fazer enfermidades para nós, dependendo do que a gente fala, nossas vibrações, nossas pesquisas, nossas procuras, buscas mentais, né? Se temos pensamentos bons, então, os pensamentos que a gente
tem no dia a dia, refletem muito naquilo que nós somos internamente. Tudo que os sentimentos, emoções, pensamentos, né, nossas ações, atitudes, postura, ou seja, tudo que a gente faz vai refletir diretamente nas células. E André Luiz fala também que essas células, elas provêm de um elemento primitivo, a gente vai estudar lá na frente, né, dos fluidos, né, comum a todos nós, ou seja, toda a matéria que existe vem desse esse fluido cósmico universal. Toda a matéria é derivada do fluido cósmico universal. Bruce Albert, no seu livro Biologia Molecular da Célula, fala o seguinte: todos os seres vivos são constituídos por células, e é verdade. Pequenos compartimentos limitados por membrana, preenchidos com uma única uma solução aquosa concentrada de produtos químicos e dotados de capacidade extraordinária de criar cópias de si, mesmos dividindo-se em dois. Ou seja, aqui está explicando que os seres vivos têm as células, todos nós temos células. Nós temos trilhões de células no nosso corpo. E elas ficam se renovando o tempo todo. E essa renovação, ela vai, então, interagir no DNA, o DNA vai fazer uma cópia de si mesmo, vai se multiplicar, né, vai fazer com que as células se multipliquem, e gerando também as substâncias, né, as proteínas, aquilo que o nosso corpo precisa, os nutrientes que o nosso corpo precisa para manter-se vivo, para poder manter as células nutridas, e assim, então, a gente vai vivenciando e experimentando nossa existência física aqui. E esse comando de multiplicação, de divisão celular, né, porque a célula, quando ela vai morrendo, ela vai perdendo essa capacidade de vitalidade, de se reproduzir, autocopiar, né, e também nutrir e enviar comandos ao nosso corpo. Então, ele vai perdendo essa capacidade e vai, então, envelhecendo até que outra venha no lugar dela e vai substituir essa função. Né? Então, e aí vai multiplicando sempre as células, né? Nosso corpo possamos viver na vida, né? E aqui no lado direito, no lado esquerdo, temos uma foto das células aqui, temos as mitocôndrias, tem a membrana que o Bruce Albert fala, né? Temos centríolos, temos o peroxomos, né? Temos vacúolos, citoplasma e assim por diante, né? Então a gente pode aprofundar mais no outro canal que eu estudo sobre isso aí. Órgãos e tecidos. Aqui no lado esquerdo temos então os tecidos, né? Os tecidos adiposos, né? As células de gordura, né? Então o que fala então a ciência sobre os tecidos? O tecido é formado de agrupamentos diferentes de células especializadas, células que só fazem aquilo, ou seja, só são especializadas naquele segmento. Né? Tem células que só formam a pele, temos células que só formam o coração, temos células que só formam o cérebro, cada órgão, né? Cada célula tem um trabalho específico que vai atuar naquele órgão específico também. Ou seja, aquela célula que está no coração, quando ela for se reproduzir, for se fazer a cópia de si mesma, ela vai só se formar célula de coração, não vai se formar célula de pulmão, né? Atuando conjuntamente para determinar características, por exemplo, dos órgãos. Os diferentes tecidos corporais vão atuar em conjunto para formar os sistemas, e é somente por causa dessa interação entre os diferentes tecidos que a vida é possível. Ou seja, as células, quando elas se unem, elas formam um tecido. A gente está vendo aqui a evolução. Partículas, união de partículas formam o átomo, união de átomos formam as moléculas, união de moléculas formam as células, e a união de células formam tecidos. Né? Então, a gente está vendo aqui, através do livro aqui, né, esse trechinho, que as células, então, formam os tecidos. Aqui embaixo temos também o organismo. Os organismos são formados por órgãos que compõem o sistema responsáveis para o seu funcionamento e manutenção, possibilitando um estudo do corpo baseado na anatomia, né, sistemática, que avalia o organismo considerando órgãos com uma função ou mais. Né? Tem alguns órgãos que cumprem só uma função e tem órgãos que cumprem mais de uma função. Né? Então, são separadas e denominadas de sistemas, tais como sistemas circulatórios, nervoso, respiratório, esquelético, muscular e muitos outros que nós temos aí, que não foram citados aqui, né? Que o livro ele é um pouquinho antigo. Então, a gente pode perceber
que os tecidos formam os órgãos, tá? Então, temos toda uma escala evolutiva aí para você poder entender como funciona. E eu acho muito interessante que você estude mais sobre essas questões da biologia, da química, da física, porque você vai ver cada coisa, como o nosso organismo funciona, e não tem como dizer que Deus está ali presente, não tem como dizer isso, né? A anatomia humana, eu acho importante estudar também a anatomia humana. A questão da anatomia humana, aqui o André Silva fala o seguinte, no seu livro, anatomia é o estudo micro e macroscópio, anatomia é o estudo micro e macroscópio da estrutura física dos seres orgânicos, incluindo os órgãos, tecidos, sistemas e suas organizações espaciais no corpo humano. E o Van de Graaff, né, fala o seguinte, um sistema do corpo consiste em vários órgãos que têm funções semelhantes ou interrelacionadas. Exemplos de sistemas são os sistemas circulatórios, sistema nervoso, o sistema digestório e o sistema endócrino. E aí tem muitos outros sistemas, né? Mas como a edição aqui é mais antiga, então não citou esses outros sistemas que existem aí. Certos órgãos podem servir a dois sistemas. Por exemplo, o pâncreas. O pâncreas funciona como um sistema endócrino e digestório. E a faringe serve como sistema respiratório ou digestório também. Todos os sistemas do corpo estão interrelacionados e funcionam em conjunto, compondo um organismo. Aqui vemos uma outra fase da evolução. Os tecidos compõem os órgãos compõem os sistemas. Quando eu falo sistema, é um conjunto de órgãos. Então, aqui a gente pode perceber que todos os órgãos, eles trabalham em conjunto. Então, se todos os órgãos trabalham em conjunto, quer dizer que todos os tecidos estão interligados, trabalhando em conjunto. Assim, as células, as moléculas, os átomos e as partículas, todos eles formando a matéria que a gente conhece, né, uma evolução de agrupamento de comunidades aí, né? A gente consegue então perceber e entender que tudo isso ele faz parte do processo evolutivo da matéria aqui visível, né? E a fisiologia humana? A fisiologia humana, segundo a definição de Arthur Guyton, é o seguinte: a fisiologia busca explicar os fatores físicos e químicos responsáveis pela origem, desenvolvimento e progressão da vida. Agora, falando um pouquinho sobre os hormônios, porque a fisiologia ele atua em várias áreas, mas uma das áreas mais interessantes que eu acho é dos hormônios, né? Os hormônios são substâncias químicas secretadas em pequenas quantidades para o líquido intersticial ou para a corrente sanguínea e transportada para células-alvos específicas, onde exercem efeitos regulatórios sobre as funções corporais. Ou seja, aqui são sinais químicos que as células ou os órgãos das células emitem para o corpo. Esses sinais vai até o cérebro comanda, né, que seja eliminado, seja inserido, né, na corrente sanguínea ou em algum órgão específico, algum hormônio que aquele órgão, que aquele tecido precisa naquele momento, né? Então é muito interessante estudar a fisiologia humana. E agora, nosso último item aqui é a onda, vibração e frequência. Isso aqui é muito interessante. É parte da física. E é muito interessante. Por quê? Porque isso aqui a gente vai ver em todo o estudo mediúnico. A gente vai fazer os programas sobre mediunidade na prática. A gente vai estudar praticamente muito sobre onda, vibração e frequência. Então, vamos prestar atenção nisso, né? Vamos entender como funciona. Qual que é a definição de onda? Raymond fala o seguinte: uma onda é uma perturbação que propaga através do espaço ou de um meio, transferindo energia de um ponto a outro sem transporte permanente de matéria. Isso é uma onda. Então, o que a gente pode entender como onda? Se você estiver num lago e jogar uma pedra, você vai ver que vai se formar uma onda e ela vai se propagar. À medida que ela vai se afastando da onde a pedra caiu, onde se formou que a onda, você vê que a propagação dela vai ficar mais fraquinho, né? Vai perdendo essa força. O que é uma vibração? Qual que é a definição que a ciência fala sobre a vibração? Resnick e Halliday falam o seguinte: são os crânios da física, né? Que na minha opinião, são, né?
Chamamos de vibração ou oscilação ou movimento repetitivo de um corpo em torno de uma posição de equilíbrio. O que é vibração? É um movimento repetitivo, que se repete, né? Então, a vibração, ela é, por exemplo, quando você vai tocar ali um violão, uma corda de violão, ela vai ficar ali, né, tremendo, né? Vai ficar tremendo, vibrando, né, até perder a força. Então, é uma repetição. E qual que é a definição de frequência? Então, o Paul Hewitt, fala o seguinte: a frequência é o número de vibrações ou ciclos completos que ocorrem por unidade de tempo. Então, a matéria, a frequência, ela é uma vibração. Ou seja, quando você vibra uma corda do violão, você está vibrando ela, e ela está gerando uma frequência. Então, é muito importante que a gente entenda a definição de vibração, a definição de onda, a definição de frequência, tá? Então, isso são questões que a gente vai estar explicando melhor no decorrer do nosso programa, nossos programas, né, futuro, e você vai poder entender melhor. Então, só reforçando, se você quiser aprender melhor, entender melhor essas questões física, científica, né, de maneira fácil, compreensível, sem termos técnicos, sem complexidade, eu indico vocês a participar do meu canal, né, visitar meu canal, que está aqui embaixo na descrição. É um canal que eu faço estudos, vídeos de química, física, biologia, astronomia, astrofísica. Então, é muito importante você entender como funciona essas questões da ciência seguindo a matéria, né? E que é importante para o nosso entendimento espiritual. Então, deixa aqui o convite e deixa o convite para você também se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar e também divulgue esse vídeo para as pessoas. Se você gostou, acompanhe os nossos programas próximos que a gente vai fazer a partir desse aqui. Perfeito? Obrigado, pessoal, pela sua presença. Obrigado pelo seu estudo. Eu vejo você então no próximo programa. Até mais.